Parabéns! Você chegou ao 116º dia. Segundo Reis 24. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas, para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Com certeza isto aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente. Pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Elnatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram, todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, ele levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, Nabucodonosor retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres do rei e os oficiais do rei e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá, por fim ele os lançou para longe da sua presença. Horas, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Segundo Reis 25. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão severa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção da Arabá. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram. E ele foi capturado. Foi levado até o rei da Babilônia, em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, depois furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio, que acompanhava Nebuzaradã, derrubou os muros de Jerusalém.
E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas alguns dos mais pobres do país o comandante deixou para trás, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou prata. As duas colunas, o tanque e os suportes, que Salomão fizera para o templo do Senhor, eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote, Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou a todos ao rei da Babilônia, em Ribla. Lá, em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicom e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Seraías, filho do netofatita Tanumete, e Jazanias, filho de um macatita, todos os líderes do exército, souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, eles e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, juntamente com os líderes do exército, fugiram para o Egito, com medo dos babilônios. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão, no dia 27 do 12º mês. Ele lhe tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Parabéns! Você concluiu mais um dia. Fique atento para o próximo. Você pode divulgar a palavra de Deus compartilhando esse vídeo. Peço também para você curtir, para você não custa nada, para nós é muito importante. Convide outros a se inscreverem no canal. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, muitos precisam ouvir a palavra de Deus. Você está conseguindo acompanhar o ano bíblico? Se está, coloque nos comentários: eu estou conseguindo. Seu comentário pode incentivar os outros. Adquira já o livro Não Tenha Medo de Pregar. O que te impede de pregar? Talvez você pense que seja necessário ser um pastor ou ter um curso de teologia para pregar. Talvez tenha medo de falar em público ou se preocupe com o que as pessoas vão pensar. É normal ter esses sentimentos, mas eles não podem te impedir de cumprir o chamado que Deus tem para você. Este livro foi escrito para te ajudar a vencer esses desafios e descobrir o potencial que existe em você. Com dedicação e fé em Deus, você pode superar qualquer obstáculo e se tornar um bom pregador. Neste livro, abordaremos tudo o que é necessário para que você seja um bom pregador. Vou deixar na descrição do vídeo os links para você poder adquirir o livro.